Olá pessoal, tudo bem? Bem, vamos com a nossa aula 7, tá? Eu havia comentado que a gente ia continuar vendo a questão da força elétrica, mas a gente não vai, vamos poder pular direto aí para o assunto, porque envolve ali um conhecimento que é interessante a gente ter já com o assunto de campo elétrico, ok? Então, a gente já vai direto para o assunto de campo elétrico, que é a aula de hoje, tá? Avisando que os exercícios resolvidos, eles, né, têm um intuito mais formulístico ali, a questão mais matemática, tá? E as atividades que vocês têm para fazer não tá tão assim na matemática, ok? Tá? Dois exercícios ali que é basicamente indicar direções, então vamos fazer alguns desenhos, e um só envolvendo o cálculo, tá? Algo bem menos maçante do que da última aula, certo? Então, bem, qual é a ideia do campo elétrico, né? Que a gente vai agora começar a introduzir essa questão do campo na física, né? Claro, existem vários tipos de campo. Existe o campo gravitacional, responsável pela gravidade, o campo magnético, o campo elétrico, que é o que a gente vai ver. Mas o que é esse conceito de campo, tá? Vejamos o seguinte: temos uma partícula aqui com uma certa quantidade de carga elétrica. E a uma certa distância temos outra partícula com uma outra quantidade Q2, certo? Bem, o que ocorre, né? A ideia de campo foi trazida como uma forma de explicar esta ação à distância que tem entre essas duas cargas. Porque entre eles não há nenhum tipo de contato aqui, né? Mas sabemos que existe entre elas uma força, né? Seja atração, seja repulsão. Então, essa força aqui, que ocorre sem nenhum contato, está sendo mediada por alguém. Por quem? Por um campo, né? E neste caso, o campo é campo elétrico, que daí se trata da força elétrica. Então, a gente diz que entre esses dois agentes aqui, entre essas duas partículas, existe um campo entre elas, e este campo é responsável, né, por fazer esse intermédio da interação, né? É o campo, é o que? É basicamente um caminho, tá? Por onde a energia vai passar para eu conseguir criar força, né? Então, o que acontece? Lá na mecânica, a força vinha através de contato. Tu pegava, por exemplo, aqui, bateu um martelo na madeira, né? O que acontece? Bem, existe um contato. A força era transmitida através de um contato direto, né? Só que quando a gente fala em campo, né, ou melhor, quando a gente fala da eletricidade, a força ela é transmitida através de um campo. Então, o que o campo faz? Ele é basicamente é o cara que vai intermediar a interação, né? Campo elétrico intermedia a força elétrica. O campo gravitacional vai intermediar a força gravitacional. Ou seja, a gravidade, o transporte de energia vai se dar através do campo gravitacional, né? Mas aqui a gente vai tratar do elétrico, certo? E isso ajuda a explicar muitas coisas, né? Por exemplo, eu tenho uma carga e eu tenho várias outras carguinhas em volta, né? Vou pensar que essa carga aqui é positiva e todas essas outras são negativas, né? Bem, independente do que aconteça, todas essas forças serão atrativas, né, em relação a essas carguinhas. E claro, essa carga também vai sofrer forças atrativas de acordo com a terceira lei de Newton. Nós vamos pensar nisso aqui, né? Então, para eu conseguir trabalhar com essa sequência de N forças, né, N interações, eu posso usar o conceito de campo, ou seja, colocar isso tudo dentro de um campo e dizer, ó, vai tudo se comportar de tal maneira, por exemplo, né? Porque dentro desse caminho aqui a gente vai ter toda a energia necessária sendo o que? Intermediada, né? Então a gente diz que o campo é basicamente o que? Um caminho para a energia, né? Ou o campo é o cara que vai intermediar a força, certo? Então a gente diz na física que qualquer força
é intermediada através de um campo. No nosso caso, um campo elétrico. Ok? Isso, claro, a primeira definição ali, para definir a ideia de campo, né? Esse cara que vai transmitir uma forma de explicar essa interação à distância, né? Como é que duas coisas, sem se tocar, conseguem provocar força, né? E eles conseguem provocar força porque existe um campo entre elas, e este campo vai fazer, vamos dizer, o meio de campo, né? Ficou meio redundante, mas é o que vai acontecer aqui, certo? Só que, claro, essa ideia de campo elétrico vai ter algumas definições, né? Por quê? Porque nós temos cargas positivas e temos cargas negativas, né? Então a gente precisa de alguém para eu saber, para convencionar, para dizer, quando faz isso é porque tem positivo e negativo do outro, né? Certo? Que nem, por exemplo, na tomada tem lá um que indica que é o positivo, o outro é o negativo. Assim como na pilha, por exemplo. Tu olha uma pilha, tu sabe, a pontinha, o que tem a ponta é positiva, o que é reto é o negativo. Tem essa convenção. A gente precisa fazer a mesma coisa para o campo elétrico aqui, né? E para isso, a gente vai usar um conceito que é a chamada carga de prova, certo? O que é a carga de prova? Carga de prova é uma carga pontual, tá? Ou seja, um ponto, não é extensa, e positiva, né? E muito pequena, uma carga tão pequena que ela não vai interferir, né? Porque toda a carga produz campo elétrico. Só que essa carga é tão pequena que o campo dela é desprezível. Então, uma carga de prova, ok, é uma carga pontual, positiva, muito pequena, tá? Isso é que é a carga de prova. E é ela que a gente vai utilizar para determinar, né, o que? Campos elétricos, certo? Mas, bem, antes disso, certo? Nós temos uma definição ali, alguns cálculos para fazer, certo? Na verdade, são dois, tá? O que acontece? Este campo elétrico, tá, apresenta um certo ponto. Então, vamos colocar aqui. Eu tenho aqui uma partícula, uma carga, que eu vou chamar de Qzão. E eu tenho um certo ponto P aqui. Né? Um ponto P de P, tá? E eu quero saber qual é a intensidade do campo elétrico. Este campo elétrico eu vou chamar de E, tá? Já vem dizer que este campo elétrico ele é um vetor, então ele vai ter uma direção e sentido, mas eu quero saber qual é a intensidade apenas do campo, ou seja, só o E, tá? Lembrando que quando eu falo disso aqui, eu falo de vetor. Quando eu falo disso aqui, é a mesma coisa que isso aqui, que é o módulo do vetor, né? Com a setinha é o vetor, então eu tenho que pensar na flecha, fazer o desenho da flecha. Quando eu boto só o valor dele, eu só quero saber o valor numérico, né? Então, qual é a intensidade do campo neste ponto? Tá? O que nós precisamos saber? Tá? O interessante de campo é isso. Não preciso ter duas cargas. Eu preciso a distância do centro da minha chamada carga geradora, né? Esse Q aqui é o que agora a gente vai chamar de carga geradora. Vou escrever aqui. Carga geradora. Tá? E da distância, um certo ponto. O campo elétrico, tá? A intensidade do campo elétrico, quando eu tenho uma carga geradora, que na verdade é a única situação que eu tenho uma fórmula, né? Vai ser igual ao quê? A K0, tá? O que é o K? É a constante eletrostática, ok? Só que agora eu vou colocar K0 porque eu estou falando de constante eletrostática do vácuo, vezes o módulo da carga geradora, tá? Divididos pelo quadrado da distância, né? Veja aqui que a fórmula é muito parecida com a da força elétrica. A única diferença é que a força elétrica ela tem o produto de duas cargas, né? Tem Q1 e Q2.
O campo elétrico eu preciso de apenas uma, né? Então, o campo elétrico com uma carga geradora vai ter essa fórmula, Kq sobre D quadrado. E a unidade de campo elétrico, tá, é Newton por Coulomb. Tá? Então, o campo elétrico a gente mede assim, força por carga, né? Newtons por Coulomb. Ok? Isso, claro, para uma carga geradora, certo? Que é a única que a gente consegue fazer um cálculo aqui nós, né? Para outras situações, daí já é um conteúdo mais para quem vai fazer uma engenharia elétrica, por exemplo, ou vai estudar física em si mesmo, que aprende a calcular campo para outras coisas que não são cargas esféricas, né? Aí consegue calcular para outros formatos, certo? Pois bem, a força, né? Agora sim, se eu tenho aqui, neste ponto P, uma carguinha Q, pequenininha, tá? Esse Qzão é o gerador, é quem está gerando campo elétrico. Agora, a Qzinha que está ali naquele ponto, ele sim sofre uma força, onde essa força eu sempre posso calcular assim, ó, campo vezes a carga, ou melhor, o módulo, né, porque é só módulo, do produto, carga pelo campo. Então agora eu tenho uma forma bem mais fácil de calcular a força elétrica, né, que se eu não tiver aquela fórmula da lei de Coulomb, e eu tiver o campo, eu posso calcular a força simplesmente pegando o campo e multiplicando pela carga que está naquele campo, né? Mas veja a diferença. O Q maiúsculo é este aqui. É o que vai gerar o campo. O Q minúsculo é este aqui. É o que está sofrendo a ação do campo. Tá? Então são duas expressões que nós temos aqui, as expressões principais da aula de hoje, que é para o campo elétrico e para a força elétrica Fe. Tá? Certo? Temos outras situações ali também, mas aí a gente já vai trabalhar, tá? Porque agora a gente precisa saber a questão das direções, como é que funciona este campo, né? Porque eu falei, ó, o campo ele é um vetor, então ele tem que ter direção, ele tem que ter sentido, certo? E o campo eu posso ver ou num ponto, ou eu posso ver um conjunto inteiro, todos os caminhos possíveis, né? Como é que a gente faz isso? Bem, primeiramente, a gente vai usar a nossa carga de prova para determinar o quê? As nossas convenções. A carga de prova é uma carga pontual positiva, lembrando, certo? E temos duas situações, tá? Primeiramente, vamos pensar numa carga esférica positiva, certo? E, bem, deixa eu colocar um compasso aqui. Não, melhor, deixa assim, tá? Eu vou colocar em vários pontos, tá? Alguns pontos aqui, uma carga de prova. Ou seja, eu vou botar várias cargas de prova, né? O que acontece? Como a carga de prova é positiva, e ele está perto de uma carga também positiva, ele vai sofrer repulsão. Ou melhor, todas as cargas de prova irão sofrer repulsão, certo? E bem, essa repulsão, veja, para nós vai ser o quê? Vai ser a direção do nosso campo elétrico. Então, todas essas setinhas que estão saindo na verdade, o desenho do quê? Do meu campo elétrico, tá? Aliás, essas linhazinhas, a gente dá um nome especial, que é a chamada linhas de campo. Neste caso, campo elétrico, né? Ou melhor, linhas de campo elétrico, tá? Que vai basicamente mostrar o quê? A direção do campo elétrico. Então, nós sabemos agora que quando eu tenho uma carga positiva, por convenção, o campo é do tipo repulsivo. Então, mas claro, isso é só uma convenção. Carga maior que zero, a gente tem um campo repulsivo. Ok? Com uma carga negativa,
certo? Com uma carga negativa agora, né? Ou seja, vou botar um menos aqui. Se eu colocar as cargas de prova em volta, o que vai acontecer? As cargas de prova, como eu falei, elas são todas positivas, né? A carga de prova é positiva. Então, eu vou criar todas forças de... Eu vou criar. Vai haver forças de atração, né? Nas mesmas linhas de campo. Então, a gente pode dizer que essas linhazinhas aqui são as linhas de campo para essa minha carga positiva. E como todas elas vão convergir para a minha carga, a gente diz que nessa situação nós temos, né, uma carga negativa, o que significa que o nosso campo é atrativo. Opa! O campo é atrativo, né? Então, ó, a gente tem N maneiras de lembrar ali a questão do campo elétrico, né? As direções e sentidos que o campo segue. A gente cria o conceito de carga de prova, que é uma carga positiva, e testa. Ou a gente lembra que cargas positivas geram campos repulsivos e cargas negativas geram campos atrativos, né? Ou também a gente pode fazer de outra maneira, que é o seguinte: a linha de campo elétrico, tá? Se eu for fazer uma única linha, certo? Fazer uma única linha, eu vou dizer que essa única linha é o meu campo elétrico, né? Ele sempre, eu não sei de onde é que ele saiu e eu não sei também para onde é que ele vai. Deixa eu apagar isso aqui e fazer de novo. Espera aí, então. Aqui, seta. Aí, aqui, pronto. Tá, fazer aqui o campo, o Ezinho do campo, tá? E aqui eu só quis, né, dizer que não sei de onde é que saiu e eu não sei para onde é que está indo, tá? Mas a definição de linha de campo eu posso pensar no seguinte: é sempre do maior para o menor, ou seja, do positivo para o negativo. Então, eu não sei de onde está saindo, mas eu sei que aqui é positivo e aqui é negativo. Ou aqui é maior, né? Os dois podem ter um 10 e um 5. E aqui é menor, né? Então, o que acontece? A linha de campo elétrico, na nossa convenção, ele sempre vai ir para o menor valor, né? Do maior para o menor. E essa é a nossa convenção para determinar linhas de campo. Então, se a gente voltar aqui, por exemplo, eu digo que essa carga é maior do que zero, é positiva. Então, eu sei que eu tenho um campo repulsivo. Aqui está meu... Na verdade, vamos fazer o exemplo ali em outra folha, senão vai ficar muito poluído. Tá? Ó, vamos pensar em dois exemplos. Aqui eu tenho uma carga geradora, tá? E eu vou dizer que essa carga geradora ela é positiva. E aqui eu vou botar uma carguinha mais que. E aqui embaixo eu vou colocar uma carguinha menos que. Bem, o campo elétrico é determinado pela carga geradora. Como ela é positiva, a carga vai ser do tipo... O campo vai ser do tipo repulsivo. Então, aqui temos um campo, vou chamar de E1. E aqui vamos ter um outro campo chamado de E2. Só para diferenciar. Certo? Só que bem, isso é a direção do campo elétrico. A direção da força elétrica vai depender agora das cargas. Ó, positivo com positivo dá repulsão. Então, temos aqui, ó, a força elétrica junto com o campo. Aqui já não. É negativo com positivo, então eu vou ter o quê? Uma atração elétrica. Certo? Então não basta a gente só ver o campo. O campo vai me ajudar em muitas coisas, sim. Mas eu tenho que ver que carga é essa. Né? Carga positiva vai seguir no sentido do campo. Vai junto. Carga negativa, bem, o negativo já diz, né? É o oposto, vai fazer o contrário. Ok? Então, eu posso ter uma situação assim, ó, força e campo opostos, ou assim, força e campo no mesmo sentido. Certo? Muito importante. Lembrando que
nessas duas situações, eu posso usar, né, a expressão E igual a K0, K0, módulo da carga geradora dividido pelo quadrado da distância, e, em seguida, usar a força, Q, módulo de Q vezes Z. Né? O módulo é só porque a gente desconsidera os sinais, né, e de se é positivo ou negativo. Isso a gente pega na interpretação. Mas são as expressões para a carga geradora. Ok? Bem, outro ponto importante aqui também, certo? É com relação a algumas propriedades que nós temos. Uma que é a chamada casca esférica. Casca esférica condutora, tá? Que é o que a gente chama também pode chamar também de blindagem eletrostática, certo? Que acontece da seguinte forma. Agora sim, vou usar o compasso. Aqui. Bem, o que acontece? Temos aqui a seguinte situação. Vou fechar aqui. Quando eu digo uma casca esférica, certo? Vou botar um pouquinho mais embaixo. Aí. Quando eu digo de uma casca esférica, tá? Eu quero dizer que eu tenho um corpo oco, certo? Só que ele está carregado com alguma carga aqui. Tá? Vamos supor que seja maior que zero, ou seja, positiva. Como é um condutor, as cargas conseguem se conduzir por aqui. Eu consigo ir de um lugar para outro. Então, eu consigo ter acúmulo de cargas, né? Ou seja, eu consigo ter movimento de cargas. Como eu tenho um excesso, essas cargas elas vão ficar sempre na superfície desse meu condutor, nunca do lado de dentro, sempre do lado de fora. E o que vai acontecer? Aqui no interior, eu vou ter um campo nulo. Ou seja, aqui dentro não existe campo elétrico, só do lado de fora. Daí, por causa disso, se não tem campo elétrico, né, aqui não vai existir nenhum tipo de interação elétrica por causa dessas cargas. É o que a gente chama também de blindagem eletrostática, muitas vezes. Né? Porque posso pensar assim, aqui tem uma carguinha que vai mexer com esse, vai mexer com todo mundo. De forma que no final vai acabar dando um zero. Tá? Então eu tenho ali essa propriedade, a chamada blindagem eletrostática, ok? Que diz o quê? Que o campo elétrico no interior de uma casca ou de um corpo oco carregado é nula, certo? Outra coisa importante em cima disso, tá? E novamente usar o compasso, certo? É o seguinte comportamento que a gente tem. Importante aqui mais para questões de, né, vestibular, tá? Pensar aqui uma situação, colocar aqui uma reta, tá? E colocar aqui uma outra reta, certo? O que eu vou representar aqui? Essa reta eu vou representar o campo elétrico em newtons por coulomb, e aqui eu vou representar uma distância d, pode ser dada em metros, certo? A gente vê que aqui vai dar bem certinho, né, o ponto da esfera, R. E o que acontece? Daqui dentro não existe campo nessa região. Por quê? Porque não tem campo aqui, ó. Aqui é zero. Então, nesse meu gráfico, que é o que eu quero ver, sempre vai dar zero o ponto. A partir de R é que eu tenho um valor. A partir daqui eu começo a ter um valor e este valor vai, ó, decaindo. Né? Por que vai decaindo? Porque à medida que eu vou aumentando a distância, o campo vai ficando cada vez menor. Tá? Isso aqui, ó, eu estou mostrando o quê? Intensidade do campo elétrico. Então, o campo vai diminuindo a sua intensidade à medida que eu vou me afastando. Só que, claro, dentro da casca é zero. Então, some. Aqui não vai ter gráfico. Vai ser sempre um gráfico zero aqui, né? E isso é o mesmo efeito da questão da casca condutora, certo? E um último ponto, daí eu finalizo,
Último ponto não, do penúltimo, né? Que é a questão de placas paralelas, certo? O que essas placas paralelas vão me dizer, né? Bem, o próprio nome já ensinou uma coisa, tem duas placas que estão paralelas entre si, né? Qual é a ideia? Isso aqui é uma coisa muito importante na parte de circuitos elétricos, certo? Eu tenho aqui uma placa que está carregada com um sinal, vou botar um positivo, e o outro lado que está negativo, tá? Essas placas, tá, para funcionar da maneira que eu vou dizer aqui, elas têm que ser de uma maneira que as dimensões delas seja bem maior do que a distância entre essas placas, tá? Ou seja, são placas bem pertinho, são placas bem grandes, mas bem pertinho uma da outra, certo? Mas sem se tocar, mas é muito pertinho, tá? E o que vai acontecer nessa situação? Vamos ter campo elétrico, né? E lembra uma das convenções, ó, o positivo repele, o negativo atrai. Né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um campo dessa maneira aqui, né? As linhas fazendo isso, saindo do positivo e indo para o negativo. E o comportamento vai ser dessa maneira. Primeiro, essas linhas são bem retinhas, né? Praticamente horizontais, e o campo elétrico aqui dentro, ele a gente diz constante, ou seja, é o mesmo campo em todos os pontos. Daí eu posso usar essa mesma fórmula aqui que eu passei. Cadê? Aqui, ó. Daí eu posso usar essa expressão para calcular força, né? Isso porque o campo é o mesmo em todos. Daí não tem uma fórmula para calcular esse campo. Por quê? Porque ele já é dado pronto, porque sempre é um só, certo? Que é a questão das placas paralelas, tá? É diferente disso aqui, ok? Aqui acabou ocupando muito pedaço, porque eu quis fazer um gráfico bonitinho e tudo mais, mas isso aqui era só para explicar que a partir de um ponto, se eu tenho uma esfera, o campo cai assim. Se não é uma esfera, é só um ponto, bem, já começa desse jeito, certo? Aqui é esfera, aqui é ponto. Bem, então aqui é a questão das placas paralelas. E um último ponto, tá? Tá? É o que a gente chama de sobreposição de campos. Tá? Que a gente pode ver da seguinte maneira. Tá? A gente já finaliza. Eu tenho dois campos. Eu tenho duas cargas, melhor dizendo. Que eu vou chamar de Q1 e aqui Q2. Vou dizer que os dois são positivos. Se eu colocar uma carga de prova aqui, ela vai sofrer uma repulsão, ou melhor, vai ter um campo vindo do 1 e vai ter um campo vindo do 2. Certo? Então vai ter esses dois campos. Só que o que acontece? Eu vou ter que juntar eles, né, para formar um campo resultante, que neste caso seria alguma coisa mais parecida assim, para cima, porque os dois estão se somando. Né? O E1 mais o E2. Estão se somando dessa maneira. Só que, claro, eu posso ou fazer isso ponto a ponto, né, vendo cadê a setinha de cada um e depois juntar tudo para ver o que vai parecer, ou eu posso fazer de uma outra maneira, que é desenhar todas as linhas de uma vez, certo? Bem, primeiramente, tá, vamos fazer com dois exemplos, tá? Cargas de sinais iguais e depois com sinais opostos. Então, vou botar um positivo e aqui um negativo, ok? Bem, como eu falei, por convenção, as linhas de campo saem do positivo e vão para o negativo. E, bem, isso vai acontecer com todas as linhas próximas um do outro. Então, eu vou ter um comportamento mais ou menos desse jeito, ó, do campo elétrico. As linhas saindo do positivo e indo para o negativo. Né? Claro, eu posso desenhar infinitas linhas aqui, né? Sinais iguais. Tá? Sempre saindo do positivo e indo para o negativo.
Agora, uma outra situação é quando eu tenho sinais iguais, né? A gente já está com sinais opostos. Sinais iguais, o que, que acontece? Os campos eles não vão querer se juntar. Por quê? Porque são sinais iguais, se repelem. Então, teríamos algo semelhante a isso, se eu for pensar as linhas de campo, né? Se afastando uma das outras, né? Pensando as minhas cargas, ok? Aqui eu poderia colocar normalzinho já, mas nas proximidades eu teria esses campos se repelindo, né? Certo? Tendo essa repulsão. Então, aqui eu tenho a junção de linhas, quando eu tenho sinais opostos. Aqui eu não tenho a junção de linhas, porque eu não tenho sinais opostos, tenho sinais iguais. E veja, positivo, campo repulsivo. Se fossem os dois negativos, as linhas estariam fazendo isso aqui, certo? E o último ponto ali, só para comentar, mas fica subentendido, que se eu faço um campo desse jeito, ou eu faço um desse jeito, com várias linhas, eu quero dizer que se esse aqui tem uma carga Q1 e este aqui tem uma carga Q2, bem, com certeza eu posso afirmar que Q2 é maior do que Q1, porque a carga, ou melhor, a intensidade do campo vai se dar pela quantidade de linhas, certo? Quanto mais linhas, mais campo, ok? E bem, por hoje era isso, certo? Claro, foi bastante coisa que eu falei aqui. Na aula que vem eu vou acabar fazendo só mais uma aula de exercícios daí, certo? Envolvendo força elétrica, campo elétrico, para falar um pouquinho mais disso. Mas aqui é tudo que a gente precisa saber, né? Voltando ali, ó, a questão do campo elétrico, das fórmulas ali que a gente vai ter por uma questãozinha, a questão de ser atrativo ou repulsivo, certo? Ou de usar de maior para o menor, a questão da casca esférica, a questão das placas paralelas, tá? E essa questão da junção ali dos campos, ok? Então, bem, com isso eu fecho aqui, tá? Vocês têm aula de exercício ainda para assistir, certo? E bem, desejo vocês bons estudos e até a próxima.